No vídeo de hoje eu vou falar a respeito da minha experiência trocando um PC Gamer por um Mac Mini. Windows versus macOS. Essa pergunta sempre será uma discussão interna entre muitos usuários, fãs de cada uma das duas partes. O primeiro é com certeza mais conhecido aqui no Brasil e acaba conseguindo maior popularidade pela maior disponibilidade de dispositivos, sejam mais caros ou mais baratos. Mas com certeza está longe de ser perfeito. Já o macOS tem esse problema da disponibilidade, dos aparelhos normalmente serem de maiores custos, mais premium. Mas também sempre foi conhecido pela usabilidade nas áreas gráficas, de design e essas áreas. Então, querendo saber um pouquinho mais a respeito das diferenças dos dois sistemas, eu quis fazer uma transição entre o meu PC e um Mac Mini para ver como é que é a experiência do macOS atual, já que a única experiência que eu tive foi de um MacBook Pro 2009, que já estava bem desatualizado. E assim, de uma vez por todas, verificar se atualmente eu conseguiria substituir as minhas necessidades de uso de um computador em um Mac. Bom, para começar eu vou falar um pouquinho das especificações do Mac Mini e do PC para a gente ter uma ideia do que a gente está comparando e depois eu vou falar então da minha experiência. Bom, meu PC Gamer foi comprado na Nave lá em agosto de 2021 e tem diversos vídeos aqui no canal a respeito. Suas configurações são Ryzen 5 3600, 16 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno SSD NVMe, no qual eu fiz um upgrade e coloquei um HD de 1 TB a mais nesse ano que passou. Eu também tenho uma placa de vídeo 1660 Super. Bom, já o Mac Mini é o desktop miniatura da Apple, né? Em 2022, assim como o MacBook Air e o MacBook Pro, ele recebeu o chipset M1 da Apple. A nova tentativa da Apple em fazer processadores próprios agora para desktops, ok? Com a arquitetura ARM, não mais x86, que é comum em processadores de computadores. Aqui a gente tem um processador de 8 núcleos, com 4 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência e uma GPU de 8 núcleos. A versão que eu tenho aqui é a mais básica, com apenas 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Em termos de custos, quando meu PC era novo, ambos têm um preço muito semelhante, mas claro que o tempo se passou, os preços de PCs deram uma boa reduzida. E é possível sim encontrar um PC semelhante por preço um pouco inferior aos 5 a 6 mil reais que custa um Mac Mini. Vamos falar um pouquinho da interface, né? É inegável que o sistema da Apple é extremamente bem otimizado, exatamente por conta dessa mais baixa oferta de produtos. É mais fácil você otimizar um sistema operacional para um grupo seleto de dispositivos, não quando o sistema operacional é usado por tantos dispositivos diferentes assim. Mas e o desempenho, será que assim no dia a dia é tão próximo quanto talvez o preço? Bom, em benchmarks a gente vê que o Mac Mini possui um desempenho da CPU levemente inferior, mas que não está tão distante assim. O que acaba deixando um pouco atrás é, obviamente, a GPU, né? A gente está comparando um PC Gamer que tem uma placa de vídeo dedicada com um Mac Mini que tem a placa de vídeo integrada, ok? Não me leve a mal, a GPU integrada do Mac Mini é muito boa para um notebook, porque basicamente esse processador é encontrado nos notebooks da Apple. Mas obviamente comparado a 1660 Super, mesmo sendo uma placa mais velha, não há muita comparação em termos de benchmarks, em desempenho bruto, ok? Aqui eu tenho passando aqui então um benchmark de GPU, onde dá para perceber um pouquinho mais claro a diferença entre ambas as placas de vídeo. Agora em games a situação acaba distanciando ainda um pouco mais. A Apple nunca teve muito foco nesse tipo de usabilidade, mas com o fato deles estarem usando os chipsets ARM agora, né, como eu disse, mais parecidos com chipsets de celulares ao invés de chipsets usualmente usados em PCs, games não têm sido muito feitos para ainda nessa categoria de processadores. Então é difícil de encontrar um jogo que suporta, ok? Eu não tenho uma biblioteca da Steam ou da Epic assim tão grande, mas dos jogos quais eu encontrei 2 ou 3 apenas. No CSGO, por exemplo, o Mac conseguiu apenas entre 60 e 70 FPS, enquanto meu PC fazia facilmente entre 200 e 250.
ali no mapa Dust 2, ok? Obviamente não em todos os games você verá uma diferença tão grande assim. Se você obviamente gostar de games que já são otimizados para o ARM, a diferença de desempenho com certeza é reduzida. Mas se você é como eu, que tem uma biblioteca da Steam bem variada, pode ter certeza que não vão ser todos os seus jogos que vão rodar, infelizmente. Ou se rodam, não vão ter um desempenho muito bom. Bom, agora no entanto eu acho que é legal falar um pouquinho a respeito dos aspectos que obviamente o Mac se sobressai, né? Em edição de vídeos usando o DaVinci Resolve, é possível ver que na timeline as coisas ficam muito mais fluidas. Para renderizar, a diferença de tempo é drástica, ok? No meu PC, um vídeo de 12 minutos e 27 segundos, né? O vídeo bruto do Galaxy A31, né? Vídeo que foi ao ar semana passada. Ele demorou 18 minutos e 54 segundos para renderizar o vídeo bruto, não, sem nenhuma alteração. Enquanto que o Mac conseguiu cortar esse tempo em 1/3, ali por volta dos 6 minutos e 19 segundos. Muito disso se dá, é claro, pelo fato de que na opção gratuita do software, que é a versão que eu tenho, não existir aceleração por GPU no Windows, o que significa que a minha placa de vídeo no meu PC não está fazendo absolutamente nada, em relação, obviamente, no caso do Mac, a placa de vídeo integrada está ajudando. Mas é inegável que, no geral, para aqueles que buscam edição de vídeo, o Mac tem sim um desempenho superior, seja obviamente em softwares padrões e ainda mais em softwares próprios da Apple. Para você que quer editar no Final Cut Pro, obviamente não tem opção melhor para você, barata. O Mac Mini é uma opção muito interessante nesse aspecto, por ser o dispositivo mais barato da linha Mac e com desempenho superior a MacBook Air, MacBook Pro, dispositivos que custam facilmente o dobro. Enfim, vamos concluir esse vídeo. Olha, você que usou Windows a sua vida inteira vai ter muita dificuldade de pegar um Mac para usar no dia a dia. Vão ter certas coisas que simplesmente você faz automaticamente que são completamente diferentes no Mac. Mudanças de teclas, botões em lugares diferentes. Para você que tiver interessado em saber um pouco mais a respeito da interface, algumas dicas de uso, esse tipo de coisa, com certeza deixa aqui no comentário para eu fazer um vídeo mais extenso a respeito disso. Mas basicamente, se você está querendo um computador para edição de vídeo, ok? Ou para edição de fotos, o Mac tem sim um chamativo muito grande para esses tipos de serviços, por contarem com por contarem com muitos aplicativos exclusivos muito bons e é um pouco referência nesse aspecto. Agora, se você, como eu, curte jogar também jogos ali no tempo livre, aí infelizmente é inegável que nesse quesito o macOS não é para você. Pelo menos não por enquanto. Não enquanto os chipsets ARM ainda tiverem poucos aplicativos e games feitos especificamente para eles, sem obrigar o Mac a usar o sistema Rosetta, né, para poder simular um sistema x86. Ou até mesmo, pelo menos enquanto a gente ainda precisar de um hardware para executar esse tipo de game, né? Hardware local. A gente vem vendo que muito ultimamente plataformas como a Google Stadia, o sistema da Xbox, são sistemas em que você pode se conectar na nuvem e jogar jogos com PCs à distância, não necessariamente fazendo com que você precise ter um hardware potente localmente. Aí, obviamente, nesse futuro, não vai fazer muita diferença qual sistema operacional você está usando. Se você está curioso para saber se eu vou trocar do Windows para o Mac, infelizmente, como meu dispositivo principal não tem muito como. Ele realmente me surpreendeu muito nas habilidades de edição, mas ele deixa muito na mão em games e esse tipo de coisa, que é algo que eu gosto sim de fazer quando eu tenho um tempo livre. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E se gostaram, não se esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse. Mas eu vou ficando por aqui, vejo vocês semana que vem.